Sempre que eu amplio ou reduzo uma figura, o resultado é uma figura semelhante? Olá pessoal, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com a semelhança de triângulos. Vamos começar? Duas figuras são semelhantes quando mantêm a forma, variando ou não de tamanho. Então, pessoal, é importante que vocês gravem isso. Para que duas ou mais figuras sejam semelhantes, elas têm que obrigatoriamente manter a forma. Isso serve para qualquer figura geométrica, inclusive para os triângulos, que é o foco dessa aula. Bem, aqui nós temos uma figura original e eu vou fazer uma redução e uma ampliação dessa figura. Reparem, pessoal, que mesmo que tenha ocorrido uma redução ou uma ampliação, nós não temos figuras semelhantes, pelo fato de que elas não têm a mesma forma. Reparem, pessoal, que tanto a ampliação quanto a redução, ela é deformada em relação à figura original. Bom, mas como seria uma ampliação ou uma redução mantendo a forma? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui a figura original, uma redução ou uma ampliação. Notem que aqui não há uma distorção da imagem. Repare que elas mantêm a mesma forma, mesmo tendo tamanhos diferentes. Bem, mas como que isso vai ser aplicado aos triângulos? Acompanhe comigo. Se duas figuras, para serem semelhantes, têm que ter a mesma forma, quando eu olho para os triângulos, eu tenho que verificar qual é o elemento dos triângulos que dá a forma para eles. E no caso, são os ângulos internos. Então reparem, pessoal, que quando eu modifico os ângulos internos, a forma é alterada. Então, pessoal, para que dois ou mais triângulos sejam semelhantes, os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes. No nosso caso aqui, pessoal, para que o triângulo ABC seja semelhante ao triângulo DEF, o ângulo alfa deve ser igual ao ângulo θ, o ângulo beta deve ser igual ao ângulo π e o ângulo gama deve ser igual ao ângulo delta. Além disso, quando os triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. No nosso exemplo, AB sobre DE é igual a AC sobre DF, que é igual a BC sobre EF. Notem, pessoal, que essas razões elas são constantes. Esse número ele é chamado de razão de semelhança ou de constante de proporcionalidade. Mas vamos analisar qual é o significado físico desse K, dessa razão de semelhança. Nesse meu exemplo, o triângulo ABC tem lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. E o triângulo DEF tem lados medindo 6, 8 e 10 centímetros. Esses triângulos, pessoal, eles são semelhantes. Olha o que acontece com a razão entre dois lados homólogos. Ou seja, se eu pegar 3 dividido por 6, 4 dividido por 8 e 5 dividido por 10, nós temos que essas razões é sempre igual a K. E nesse caso, é igual a meio. Mas qual é o significado físico desse número meio? Isso significa que a medida dos lados do triângulo grande é o dobro das medidas dos lados do triângulo menor. Então, pessoal, esse é o significado físico da constante de proporção. Ele vai dizer quantas vezes as medidas do triângulo grande é maior que as medidas do triângulo pequeno. Tudo bem? Bem, mas você deve estar se perguntando, para eu concluir se dois triângulos são semelhantes ou não, eu tenho que verificar se os ângulos internos são congruentes e se os lados são proporcionais. É isso mesmo. Mas notem que para eu poder fazer toda essa verificação, eu preciso ter todas as medidas dos ângulos e todas as medidas dos lados. Só que, claro, os exercícios não fornecem todas essas informações. Então, existem o que nós chamamos de casos de semelhanças ou critérios de semelhança que nos permitem utilizar essas condições de semelhança, mesmo não tendo todas essas informações. Bom, vamos ver quais são esses casos de semelhança.
O primeiro caso é o que nós chamamos de caso LLL, lado, lado, lado. E ele diz o seguinte: se os lados são proporcionais, então eu posso concluir que os triângulos são semelhantes. Ou seja, notem que eu não preciso ter todas as informações, basta eu verificar se os lados são proporcionais ou não. Se eles forem proporcionais, eu já vou poder concluir que os triângulos são semelhantes e, consequentemente, os seus ângulos internos são congruentes. O segundo caso de semelhança é o que nós chamamos de caso ângulo-ângulo, AA. E ele diz o seguinte, que se os ângulos internos são congruentes, então também já vou poder concluir que os triângulos são semelhantes. Também não preciso ter todas as informações. Nesse caso, basta verificar a congruência dos ângulos internos. E, como consequência, os lados serão proporcionais. Bem, mas você deve estar se perguntando, por que o primeiro caso é chamado de LLL, ou seja, nós temos 3 L's, e no segundo caso, nós temos apenas 2 ângulos, AA. Bem, a explicação é o seguinte: imagine que eu tenha 2 triângulos quaisquer, em que 2 ângulos eu já sei que são congruentes, mas eu não sei nada a respeito dos terceiros ângulos. Vamos supor que o terceiro ângulo do primeiro triângulo tenha a medida T, e que o terceiro ângulo do segundo triângulo tenha a medida Z. Eu posso concluir que α mais β mais t é igual a 180 e que também α mais β mais z também é igual a 180. Portanto, dessas duas equações, nós podemos verificar que t é igual a z. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que se em 2 triângulos, 2 pares de ângulos já são congruentes, então o terceiro par também será. Por isso que esse segundo caso de semelhança, ele é chamado apenas de AA, ângulo, ângulo. Porque se eu já sei que 2 pares são congruentes, automaticamente o terceiro par também será. Tudo bem? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Obrigado por assistirem o vídeo. Se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal para ficar a par de todas as novidades. Um obrigado, um abraço a todos.